Descoberta. Nós estamos no capítulo Estudo e já está, inclusive, aí o parágrafo que nós paramos, né? Parágrafo parado, que é o Leon Denis diz o seguinte sobre a ciência. A ciência humana é falível e variável. A natureza não. Ela não se desmente nunca. Nas horas de incerteza e de desencorajamento, voltemos-nos para ela. Como uma mãe acolher-nos-á, sorrirá para nós, embalar-nos-á em seu seio. Ela não falará uma linguagem simples e terna, da qual a verdade surgirá sem disfarce, sem afetações. Mas essa linguagem pacífica, bem poucos sabem ouvi-la, compreendê-la. O homem traz consigo, no mais íntimo do seu ser, suas paixões, suas agitações internas, cujos ruídos abafam o ensino íntimo da natureza. Para discernir a revelação imanente no seio das coisas, é preciso impor silêncio às quimeras do mundo, a essas opiniões turbulentas que perturbam nossas sociedades. É preciso recolher-se, fazer a paz em si e em torno de si. Então, todos os ecos da vida pública se calam. A alma volta para si mesmo, retoma o sentimento da natureza, das leis eternas e comunica-se com a razão suprema. O estudo da natureza terrestre eleva e fortifica o pensamento, mas o que dizer das visões celestes? Quando, na noite tranquila, acende-se o zimbório estrelado e o desfile dos astros começa, quando surgem amontoados estelares e nebulosas perdidas na profundeza dos espaços, a claridade trêmula e difusa desce sobre nós. Uma influência misteriosa envolve-nos, um sentimento profundamente religioso invade-nos. Como as vãs preocupações desaparecem nessa hora. Como a sensação de incomensurável penetra-nos, esmaga-nos, faz dobrar nossos joelhos. Que muda adoração eleva-se do nosso coração. A terra, frágil barquinho, vaga nos campos da imensidão. Vaga arrastada pelo poderoso sol. Em toda parte, em torno dela, profundezas escancaradas que ninguém poderá sondar. Em toda parte também, distâncias enormes, mundos, depois ainda mundos, ilhas flutuantes embaladas nas ondas do éter. O olhar recusa-se a contá-las, mas nosso espírito considera-as com respeito, com amor. Suas irradiações sutis atraem-no. Júpiter, enorme, e tu, Saturno, envolto num véu luminoso e coroado por 9 luas de ouro, sóis gigantes com fogos multicores, esferas inumeráveis, nós vos saudamos das profundezas do espaço. Mundos que cintilais sobre nossas cabeças, que maravilhas encobris. Queríamos conhecê-los, saber que povos, que cidades estranhas, que civilizações desabrocharam sobre vossos flancos. Uma intuição secreta nos diz que em vós reside a felicidade, inutilmente procurada nesse mundo. Mas por que duvidar e temer? Esses mundos são nossa herança. Estamos destinados a percorrê-los, a habitá-los. Visitaremos esses arquipélagos estelares, penetraremos seus mistérios. Nenhum obstáculo jamais interromperá nossa caminhada, nossos impulsos, nossos progressos, se soubermos conformar nossa vontade às leis divinas e conquistar pelas nossas ações a plenitude da vida com as celestes alegrias que lhes são inerentes. Terminamos mais um capítulo. Se alguém tiver alguma observação a respeito. Ô, Ronaldo, se você tiver aí com a internet fácil para... Ronaldo, está me ouvindo? Sim. Ou Alina, se você tiver com a internet fácil, pega o livro para mim, porque serve como uma indicação. Chama o nome do personagem central é George Washington Carver. É um livro do Hermínio Correia de Miranda. Negritude e Genialidade. Negritude e Genialidade. Esse livro vale a pena ser lido, porque ele mostra a história do George Washington Carver, um filho de escravos, que era um gênio, desenvolveu aqui nos Estados Unidos tudo aquilo que se sabe a respeito de batata, amendoim, etc, etc, etc. É uma coisa impressionante, e ele não patenteou nada do que ele descobriu, porque ele disse que não era dele, que era de Deus, que pertencia a Deus. E ele
falava, ele ia, por exemplo, nos canteiros das plantações da universidade onde ele tinha o laboratório dele, que foi cedido a ele, e ele ficava andando lá pelos canteiros, etc., para ouvir as instruções que Deus ia dar para ele desenvolver tudo o que ele desenvolveu. E ele não patenteou nada, porque ele disse que não pertencia a ele, e sim pertencia ao Criador. A história é lindíssima, de um homem, inclusive, que, para fazer palestras para a população branca, tinha que entrar pela entrada de serviço dos hotéis bacanas, onde as assembleias estavam esperando por ele. Ele entrava pela entrada de serviço, como os demais afrodescendentes, ficava esperando num local isolado para depois se apresentar para uma plateia de gente ilustre, né, que queria ouvi-lo. Quer dizer, os absurdos dos absurdos, mas, enfim, um verdadeiro gênio. Vale a pena a leitura desse livro, que, inclusive, o Ronaldo aí já deve ter lido, porque já matou o nome dele na hora. É simplesmente sensacional, mostrando a condição do indivíduo em relação à natureza, que é o que o Leon Denis toca aqui também naquela parte que nós iniciamos, né, do parágrafo sobre ciência, natureza, etc. Alguém tem alguma observação? Ronaldo quer falar. Eu acho interessante você ter tocado nesse assunto, porque o livro estava passando pela minha cabeça quando você terminava essa lição. E Esse livro é sensacional. É maravilhoso, porque, apesar do nome, George Washington Carver, esse era um filho de escravos. E ele não tinha sobrenome. Ele adquiriu esses sobrenomes, Washington e Carver, porque ele foi morar com famílias, ele trabalhava para essas famílias. Então, ele adquiriu esse nome. E com o desenvolver, quando ele cresceu, ele era muito doente mesmo. Era uma criança que estava destinada, aos olhos humanos, à morte. Houve uma época na vida dele que ele estava tão doente, mas tão doente, e foi oferecido a esse filho de escravo ser trocado por uma égua. Foi. Então, foi uma coisa assim maravilhosa. Um gênio, né? Um gênio. Mas é aí que está a beleza do negócio, né? Aos nossos olhos não valia nada, né? Vou te trocar por uma égua. Mas para Deus, ele era precioso, como todos nós somos, né? E a pinabara que nós comemos hoje, a geleia de amendoim que nós comemos hoje, foi invenção dele, que não foi patenteada, como você disse. São vários, né? Ele desenvolveu muitos produtos, e não patenteou nada. Nada. Porque ele dizia que não era dele, né? Que era de Deus. As palestras que ele fazia, que você se referiu aí, ele era um grande amigo de Henry Ford. Exato. Entendeu? Então, quando ele usou a pintura que ele desenvolveu para os carros da Ford, ele reconhecia a sociedade que discriminava muito. E isso não o incomodava. Ele realmente entrava pela entrada de serviço. Esperava na cozinha até que a hora dele chegasse para dar a palestra. Ele não se sentava no auditório com outras pessoas, ele não era aceito. Ele era negro, né? E não podia nem entrar pela entrada principal. É interessante que foi ofertado para ele teve propostas milionárias, e ele continuou no laboratóriozinho dele, que era o local onde ele era o laboratório de Deus. Exatamente. É de uma beleza esse livro. Foi um livro que me tocou profundamente. Mas, se eu não me engano, Humberto, o livro, nas edições novas, foi trocado o nome dele. Ele não é mais Negritude e Genialidade. Tem um outro nome que eu não sei. Eu também não sei, mas, enfim, se colocar Negritude e Genialidade, vai aparecer o autor e aí aparece o nome, novo nome. Mas é sensacional, é recomendável a leitura para a gente ver como Deus age pelas pessoas que são, às vezes, assim, tão socialmente consideradas desclassificadas, né? A ponto do cara ser quase trocado por uma égua.
Bom, vamos lá. Vamos falar sobre educação, que parece que é o que falta, né? Parece que é o que falta para a humanidade. Bom, diz o Leon Denis sobre o assunto. É através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova, é preciso homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de uma importância capital. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular é ensinar a governar-se, a conduzir-se como ser racional e consciente. É entrar na vida armado não apenas para a luta material, mas, sobretudo, para a luta moral. Ora, é com isso que menos se ocupa. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança, não, porém, suas virtudes. Na escola, como na família, negligencia-se muito em esclarecê-la sobre seus deveres e sobre seu destino. Assim, desprovida de princípios elevados, ignorando o objetivo da vida, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as armadilhas, a todos os arrastamentos da paixão, no meio sensual e corrompido. Parece que não mudou muito, né? Parece que ele está falando, mas essa situação não mudou muito. Aliás, em alguns aspectos, claro que isso não é não podemos generalizar, né? Nunca podemos generalizar, porque não é para todas as pessoas, etc. Mas alguns aspectos, em determinados grupos, piorou, porque em vez de preparar os filhos para o caminho, prepara o caminho para os filhos, né? Como se fosse possível. Continua Leon Denis dizendo, mesmo no ensino secundário, aplica-se a atulhar o cérebro dos estudantes com um amontoado indigesto de noções e fatos, de datas e de nomes, o todo em detrimento do ensino moral. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem objetivo de ordem universal, não passa de uma moral estéril, incapaz de reformar a sociedade. Pueril também é a educação dada pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança torna-se presa do fanatismo e da superstição, e só adquire ideias falsas sobre a vida presente e a do além. Uma boa educação moral raramente é obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações pelo bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso ter, ao mesmo tempo, perseverança, firmeza, uma ternura da qual só o coração de um pai ou de uma mãe é suscetível. Se os pais não conseguem corrigir seus filhos, como aquele que conduz muitas crianças poderia fazer? Bom, aqui ele está falando do processo da terceirização na época dele, né? Ou seja, tem muita gente que manda o filho para a escola esperando que o professor faça o trabalho que eles não fizeram. Enfim. Marisa, você quer falar alguma coisa? Não, era só que era para dizer o nome do capítulo. O nome a educação. Você disse? Disse. Não era só... Ah, tá, não é porque eu estava aqui resolvendo outra coisa. Tudo bem, tudo bem. Mas veja, ele está falando, na época dele, ele está falando de uma coisa que se repete, né? Olha como a natureza não dá salto, como a evolução não agride as pessoas, como a coisa é sutil, né? A evolução ela é sutil. Ele continua dizendo, essa tarefa não é tão difícil como se poderia imaginar. Ela não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la se estiverem compenetrados do objetivo e das consequências da educação. É preciso lembrar sempre de uma coisa, é que esses espíritos vieram até nós para que os ajudemos a vencer seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Aceitamos com o casamento a missão de dirigi-los, compramo-la com amor, mas um amor isento de fraqueza, pois a afeição desmedida está cheia de perigos. Estudemos, desde o berço, as tendências trazidas pela criança das existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e a sufocar as más. Não devemos dar-lhes muitas alegrias para que, habituados desde cedo à desilusão, essas almas jovens compreendam que a vida terrestre é árdua, que não se deve contar senão consigo mesmo, com seu trabalho, única coisa que proporciona a independência e a dignidade. Não tentemos desviar deles a ação das leis eternas. Há pedras no caminho de cada um de nós. Só a sabedoria nos ensina a evitá-las.
Não confiem seus filhos a outros, a não ser que sejam a isso obrigados. A educação não deve ser mercenária. Que importa a uma babá que uma criança falhe ou ande antes de outra? Ela não tem nem o orgulho nem o amor maternos. Mas que alegria para a mãe nos primeiros passos do seu querubim. Nenhuma fadiga, nenhuma dor a detém. Ela ama. Façam pela alma dos seus filhos o mesmo. Tenham mais solicitude ainda pela sua alma do que pelo seu corpo. Este consumir-se-á em breve e será lançado uma sepultura, enquanto que a alma imortal, resplandecendo pelos cuidados com que foi cercada, pelos méritos adquiridos, pelos progressos realizados, viverá através dos tempos para abençoá-los e amá-los. A educação baseada numa concepção exata da vida mudaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas sancionadas pelos fatos, incutindo-as nos filhos, ao mesmo tempo em que a escola neutra lhes ensinaria os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Em breve, uma rápida transformação social produzir-se-ia sob a ação dessa dupla corrente. Todas as chagas morais decorrem da má educação. Reformá-la, colocá-la sob novas bases, teria para a humanidade consequências incalculáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas, antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos-lhe a despojar-se de suas imperfeições. Lembremos-nos de que a ciência, por excelência, consiste em melhorar. É isso aí. Alguma observação? Senão a gente vai para as questões sociais. Vamos lá. Então, vamos em frente. Eu gostaria de colocar, talvez, e conclamar os demais professores aqui do grupo, né? Como é brilhante essa passagem sobre a educação trazida por Leon Denis. De fato, a gente percebe que as pessoas confundem conhecimento com sabedoria, com educação, com ir à escola, né? E quando a gente fala o problema do Brasil, e não é só do Brasil, também dos Estados Unidos, é a educação, ou seja, o problema é a falta de educação e a resposta seria a educação, é essa educação trazida por Leon Denis, esse ponto crítico em que ensina as pessoas a tomar um posicionamento baseado no estudo, né? Respeitando as opiniões diversas, tendo contato com informações diversas, porque o que é diverso nos faz crescer muitas vezes. Crescer em qualquer sentido, seja para sedimentar o entendimento que eu já tenho, ou seja, para alterar o entendimento ou aperfeiçoar aquele entendimento que eu já tenho. Né? Porque muita informação. Está cortando o seu até som. Mesmo muito conhecimento. Está cortando o som do Ayrton. Ayrton, acho que a sua internet está caindo, hein? Melhorou? Não. Eu já disse para o vizinho melhorar a internet aqui, mas ele não melhora. É gato, internet gato. É gato net. É cat. Tem a net, tem a cat. Eu falava sobre a questão da educação. As pessoas confundem e acham que o excesso de informações traz a educação, a inteligência, né? Se fosse assim, piorou. Teu vizinho está cortando o seu sinal. Um monte de informação mesmo. Bom, melhorou agora? Não, eu acho que melhorou um pouco agora. Tá quebrando o som. Talvez seja o AirPod que está com baixa. Pode ser. Bateria. Mas acho que valeu a sua informação, principalmente no quesito de que a internet deu muita voz para os medíocres, né?
E as pessoas, medíocre no sentido de... Medíocre não é não é denegrir a pessoa, é aquela condição do meio, né? Por isso que é medíocre. Deu muita voz, né? E trouxe muita coisa, muita informação distorcida. Você que gosta de Machado de Assis, você deve gostar muito dos contos dele, né? Distopia, né? Você que gosta de Machado, você deve gostar dos contos dele. Tem um que é fantástico, que ele fala sobre o segredo do bonzo, que é um indivíduo que só tem aparência, o que acaba acontecendo, né? Não se aprofunda demais no tipo de informação, fica assim uma coisa por cima e se acha que este é um processo educativo do indivíduo e, lamentavelmente, o processo que o Leon Denis até toca, da terceirização, né? O professor ele assiste o processo educacional, mas a obrigação dele é intelectualizar e não fazer o papel dos pais, né? Que, por vezes, não tendo tempo, dado a situação de ambos estarem envolvidos em atividades aliás, fora da residência, acabam distorcendo ainda mais a situação, porque cobrem a sua ausência com presentes e coisas do gênero ou com aspectos permissivos que a criança, né, e depois o adolescente e o adulto não irá encontrar no mundo, né? Ele vai receber o não. Como todos nós já passamos por situações ou poderemos passar, né? Ele vai receber o não. E o Leon Denis é muito enfático, né, nesse ponto, em dizer, olha, ele não pode receber sim. Aliás, não é Leon Denis, é Jesus, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Quando você distorce essa realidade, você cria uma confusão mental no indivíduo, né, desde a sua infância, e quando o sim é não, o não é sim, fica complicado para esse sujeito se posicionar diante da sociedade. Por isso que, às vezes, a gente vê alguns absurdos acontecerem, porque o indivíduo só recebeu sim, né, durante grande parte da sua existência. E quando vai para a vida, vai receber o não, porque faz parte do processo de aprendizado, inclusive do espírito. Desse sentido que você colocou, né, eu me lembrei do Zygmunt Bauman. O Bauman, acho que foi um dos grandes filósofos da atualidade, né? Morreu recentemente. E o Bauman escreveu várias coisas, mas entre eles o mundo líquido moderno. Ele alcunhou, na verdade, essa expressão mundo líquido moderno, né? E que é uma crítica à sociedade moderna e à forma de educação, a forma de superficialidade, que é tudo muito líquido, né? Ou seja, tudo é adaptável, mas nada tem forma. Mas o que eu quero falar do Bauman... Está cortando. O Bauman, ele parte da filosofia, ele tomava, por 5 anos da vida dele, estudando qualquer assunto que lhe interessava. E ele passava 5 anos da vida dele estudando um determinado assunto. De maneira muito provável que, com tecnologia, com tudo isso, ele conseguiu reduzir para 3 anos de estudo sobre um assunto qualquer. E aí, quando ele ia discutir com alguém, ele tinha uma profundidade gigantesca. E essas pessoas que hoje têm acesso à informação, mas não conhecimento, nem a educação, e discutir sobre um assunto que não conhecem por terem lido no Facebook, né? Então, realmente, a grande mudança que a sociedade fazer é, de fato, trazer uma educação séria, crítica. Aliás, trazida por Pestalozzi, por Kardec, por Leon Denis, nesse sentido, embora não tenha sido da mesma linha de escola, mas Rousseau, que foi precursor ainda de Pestalozzi, né? Então, de fato a educação
a grande chave de revolução social que a gente pode ter, né? Na realidade, qualquer um de nós pode se aprofundar no assunto que quiser, desde que coloque foco, tempo, boa vontade, né? Aí, e às vezes, quando a pessoa se aprofunda, as pessoas dizem assim: puxa, fulano tem sorte. Mas ninguém viu o cara levantando às 5 horas da manhã para estudar, aproveitando as férias dele para fazer cursos e coisas do gênero, né? E aí eu falei: nossa, o indivíduo tem muita sorte. Aham. Então tá. Bom, vamos para as questões sociais. Diz o Leon Denis a respeito das questões sociais. As questões sociais preocupam vivamente nossa época. Percebe-se que os progressos da civilização, o crescimento enorme do poder produtivo e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir o pauperismo, nem curar os males do maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não foram extintos. O coração das multidões aninham-se instintivas aspirações para a justiça, como o sentimento vago de uma sociedade melhor. Compreende-se geralmente que uma repartição mais equitativa dos bens da vida é necessária. Daí, 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendendo a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um pelo menos o estritamente necessário. Mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade. Da parte de outros, um espírito de abnegação que faz, muitas vezes, falta. Ao invés dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em conjunto e resolver os mais graves problemas, é com violência e a ameaça na boca que o proletário reclama seu lugar no banquete social. É com amargor que o rico confina-se no seu egoísmo e recusa-se a abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um fosso se abre, os mal-entendidos, as cobiças, os ódios acumulam-se dia a dia. O estado de guerra ou de paz armada que pesa sobre o mundo mantém esses sentimentos hostis. Alguns governos, alguns estados dão deploráveis exemplos e assumem pesadas responsabilidades, desenvolvendo os instintos belicosos em detrimento das obras pacíficas e fecundas. Como poderíamos reconciliar as classes entre si, apaziguar as más paixões, quando tudo nos convida à luta e as forças vivas das nações estão voltadas para a destruição? Dentre os sistemas preconizados pelos socialistas para conduzir uma organização prática do trabalho e uma sábia repartição dos bens materiais, os mais conhecidos são a cooperação, a associação operária, há alguns que vão mesmo até o comunismo. Até aqui, a aplicação parcial desses sistemas não produziu no nosso país senão resultados insignificantes. É verdade que para viverem associados, para participar de uma obra da qual interesses numerosos unem-se e se fundem, seriam necessárias qualidades que se tornaram raras. Tem uma informação de pé de página aqui, que é do autor, que diz o seguinte: deplorando os males causados pela guerra, não caímos por isso num pacifismo debilitante. Para assegurar a integridade moral e material da França, reconhecemos a necessidade de um exército, que os progressos da civilização permitirão, talvez, empregar um dia as obras de utilidade geral. Os acontecimentos trágicos desses 3 últimos anos apenas justificaram muito essa nota das nossas precedentes edições, 1917. A causa do mal e o remédio não estão onde se procura com mais frequência. É em vão que se esforça para criar combinações engenhosas. Os sistemas sucedem a sistemas. As instituições dão lugar às instituições, mas o homem permanece infeliz porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, nas nossas paixões, nos nossos erros. Eis o que é preciso transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. Para isso, o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos são necessários, e esses conhecimentos só a filosofia dos espíritos pode dá-los. Talvez proteste-se contra esse pensamento. Crê que o espiritismo, tão desdenhado, possa influenciar a vida dos povos, facilitar a solução das questões sociais, isso está tão distante de acontecer. Entretanto,
Por menos que nisso se reflita, seremos forçados a reconhecer que as opiniões e as crenças têm uma influência considerável sobre a forma das sociedades. A sociedade da Idade Média era a imagem fiel das concepções católicas. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, não vê no universo senão a concorrência vital e a luta dos seres, luta ardente na qual todos os apetites, todos os instintos estão desencadeados. Tende a fazer do mundo atual a formidável e cega máquina que esmaga as existências, na qual o indivíduo não passa de uma peça ínfima e passageira, saída do nada para a ele logo retornar. Com essa noção da vida, qualquer sentimento de verdadeira solidariedade desaparece. Como o ponto de vista muda, desde que o ideal novo venha a esclarecer nosso espírito, regular nossa conduta. Ricos e pobres, convencidos de que essa vida é apenas um anel isolado da corrente das nossas existências, um meio de depuração e de progresso, daremos menos importância aos interesses do presente. Em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes neste mundo, passar por todas as condições sociais, as existências obscuras e dolorosas sendo em maior número, e a riqueza mal empregada arrastando opressivas responsabilidades, qualquer homem compreenderá que trabalhando para o melhoramento da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalha para si mesmo, já que se lhe há necessário voltar à terra e que há 9 chances em 10 de aí renascer pobre. Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade se impõem. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Assim encarada, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e ver-se-ia cessar qualquer antagonismo entre o capital e o trabalho. A verdade sendo conhecida, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve ser a presa dos outros. Daí a justiça na repartição e, com a justiça, em vez de rivalidades odiosas, uma mútua confiança, a estima e a afeição recíprocas. Numa palavra, a realização da lei de fraternidade, transformada na única regra entre os homens. Tal é o remédio que o ensino dos Espíritos traz aos males da sociedade. Se algumas parcelas da verdade ocultas sob dogmas obscuros puderam no passado suscitar tantas ações generosas, o que não se pode esperar dessa concepção da vida e do mundo apoiada sobre os fatos? Através dela, o homem sente-se-á religado a todos os seres, destinado como eles a elevarem-se através do progresso para a perfeição, sob a ação de leis sábias e profundas. É interessante notar, para dar uma pausinha aqui, a observação que Leon Denis faz nos parágrafos anteriores. Se não houver dedicação, trabalho, solidariedade, etc., é mais fácil as pessoas voltarem numa situação difícil. Né? Como é que é? Não, justamente para aprender, para valorizar isso. Mas não é por castigo, é pela lógica. Sim, é educação. Porque se não melhora uma boa parcela da humanidade, a gente, quando vai voltar, os berços de ouro são poucos. Né? A possibilidade é cair num berço de palha. Né? Esse é o ponto que ele toca. Você não tem um processo de castigo divino, você tem uma lógica da vida imperando. Né? Olha que beleza. Não tem castigo, tem uma lógica. Se eu, por exemplo, não arrumo a minha casa, não limpo a minha casa, olha, ela será, em pouco tempo, né, infestada de insetos, de roedores, etc. E eu volto para essa casa, né, eu saio para o trabalho. Quando eu volto, estou dando um exemplo, né? Quando eu volto para essa casa, é isso que eu encontro. Né? A imundície, né? O desleixo, etc. É lógico o processo. É interessante, porque a gente pega um exemplo único e transfere para uma parte da sociedade que não se preocupa com o semelhante, né? Que vive egoisticamente. Ora,
a lógica prepondera. A gente vai voltar para casa. O Emmanuel, no livro Consolador, ele tem uma resposta boa, porque no início da década de 70 fizeram lá a pergunta para ele, através do Chico, né? O que será do planeta, né? Com essa situação de desmatamento, de poluição, etc., que o homem, né? Ou seja, o ser humano vem fazendo ao longo dos tempos. E o Emmanuel vai responder dizendo o seguinte, que nós reencarnaremos para replantar o planeta. Não vai ser transferido de planeta, não. Não vai para planetão, não precisa ir, né? Vai reencarnar para replantar o planeta. Ou seja, aquilo que a gente não desfez, volta para refazer, volta para fazer. Eu desmanchei, agora eu volto para consertar. Não tem essa de que pega esse povo e joga eles lá, estilo capelino. Não tem esse papo, não. Volta lá, conserta lá, e aí, se nesse meio se não consertar de jeito nenhum e não quiser continuar de jeito nenhum nesse processo, então aí vai lá ser professor de macaco. Mas, na grande maioria, não vai ser professor de macaco. A grande maioria vai reencarnar aqui mesmo, porque seria cômodo. Pega esse povo aqui e bota num planeta novo. Olha que maravilha. Não vai rolar. Essa história de porque a regeneração vai botar gente para fora, se você pegar toda a estrutura dos capelinos que vieram para cá, não deu mais do que 15 milhões. 15 milhões é o quê? Você tira a cidade de São Paulo, acabou. O mundo muda como? Você tira a cidade de São Paulo, muda o planeta? Não. É simples entender, não é? É tão fantástico essa colocação do Leon Denis, que, aliás, não é só dele, né? É da codificação, é dele, é dos demais espíritos ou espíritas que estudam. É interessante notar, vai voltar para cá. Não tem essa de regeneração de planeta bonzinho, de gente boazinha, etc., para viver no bem bom sem ter feito nada. Vai ter que consertar. É a lógica da vida. Senão fica cada um, né, joga o jogo e depois se manda, vai para um outro planeta bacana, etc. Fica todo mundo de bem, sorrindo. E o que destruiu? Fica por isso mesmo? Mas provavelmente, Humberto, antes de replantar, vão ter que renascer e sofrer as consequências daquilo que eles causaram. Mas é a lógica. Vivenciar os cataclismas, né? Essas Claro. alterações climáticas que estão acontecendo no planeta. Está se falando em neve em Rio de Janeiro. Que loucura é essa, gente? Em 1950, quando os cientistas americanos, ainda sem, né, essa condição desses supercomputadores, etc., apresentaram nas planilhas que, se não diminuísse, a partir de 1950, a emissão de CO2 no mundo, a partir do ano 2000, nós teríamos situações muito graves em relação às manifestações da natureza no planeta, dado o processo do aquecimento global. O que se fez com esses caras e com os estudos dele? Engaveta os estudos e dá um cala-boca nesses caras. Exatamente. Porque não interessa. Aí faz uma série de reuniões para tomar cafezinho e, se tiver pão de queijo, para comer pão de queijo. Mas fica tudo no papel. Ora, está aí a situação. Nós estamos vendo, nós estamos participando dela. Agora, a gente acha que mundo de regeneração pega meia dúzia desse povo aí, bota para fora e a gente volta para aqui. Tá aí. Quem é que arruma isso? Quem é que regenera o planeta? Porque mundo de regeneração não é regenerar só o indivíduo. O indivíduo tem que regenerar onde ele mora. Se eu deixo a minha casa abandonada e volto para ela, eu tenho que limpar, eu tenho que consertar, eu tenho que reformar, eu tenho que pintar. Não é? Eu abandono a casa e vivo no bem bom. Onde é que eu vou viver no bem bom se a casa está demolida? Isso aí. É claro. Aí. Acho que agora vai falhar menos. Eu mudei de lugar, vim do lado da caixinha do meu vizinho. Não, é que eu estava com uma visita em casa. A Luísa estava aqui assistindo o negócio no celular e ela consumindo toda a minha banda. Tudo bem. Filha é para isso, né?
eu acho interessante aqui algumas coisas, só retomando a questão social e o debate a respeito de socialismo, comunismo. E eu não vou entrar na questão polêmica de hoje, até porque muitas das pessoas que falam sobre esse assunto sequer têm um conhecimento mediano sobre o assunto, quiçá profundo, né? Mas aqui, primeira coisa acho que tem que se observar é que Leon Denis escreve em 1889 e a Revolução Russa ela acontece só em 1917. Então, em que pese Leon Denis só tenha morrido em 1927, né? Ou seja, ele ainda viveu 10 anos, muito pouco se sabia sobre o que aconteceu de fato na Revolução Russa. Então, em nenhum momento Leon Denis fala sobre a questão prática do comunismo, que nunca aconteceu no planeta Terra, né? E da tentativa de socialismo que se deu com a Revolução Russa e demais países depois. Então, é importante que ele está falando aqui sob o ponto de vista teórico, né? Então, essa premissa tem que estar muito clara para a gente, porque depois ele escreve um livro chamado Socialismo e Espiritismo, em que ele também vai defender ideias sociais, mas que a gente não pode ter essa ideia muito deturpada do socialismo. Porque hoje a gente vai conversar com alguém, qualquer um fala assim, mas esse socialista, você é socialista, o outro é fascista, o outro é comunista, o outro é isso. E eles não têm a mínima ideia do conceito técnico disso, né? Eu confesso que nem entro em discussões sobre isso, mas nós, enquanto espíritas, temos que ter uma visão muito séria sobre o assunto, porque nós temos um livro chamado Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, e o próprio Leon Denis, nesse tópico, escreve sobre as questões sociais, né? E o grande ponto que eu acho que o Leon Denis apoia essa questão social, que ele chama de socialismo, e aí me parece muito claro que o objetivo principal dele é nos mostrar numa sociedade em que se preocupa com o social ao ponto de diminuir as desigualdades sociais. Oi? Tá. Pode continuar. Então, ao ponto de se diminuir as desigualdades sociais. Então, por exemplo, e eu acho interessante porque a gente tem exemplos vivos disso, e quando a gente entra numa discussão como essa, muitas vezes as pessoas falam, os Estados Unidos é maravilhoso, vai para Cuba, ou então, olha só, a Rússia não deu certo. Gente, esse tipo de discussão é de picuinha para quem não sabe estudar, tá? Então, quando começa essa discussão, eu já passo adiante. Eu falo, nem vou discutir porque eu cobro para ensinar, né? Então, para te convencer que eu estou certo, eu vou ter que te ensinar. E aí a pessoa não quer aprender, porque ele só vai numa discussão razoável. Mas a gente tem Noruega, por exemplo, a gente tem exemplos dos países nórdicos em que vivem num sistema capitalista, mas que implementaram ideias sociais muito parecidas com a trazida aqui por Leon Denis, em que diminuíram radicalmente a desigualdade social. Então, os Estados Unidos, ou Cuba, ou Rússia, são os piores exemplos para a gente tratar numa discussão. Afinal de contas, em que pese o respeito que eu tenho aos Estados Unidos, há uma desigualdade social gigantesca e cada vez maior dentro dos... Isso confronta com o que Leon Denis está dizendo a respeito do espiritismo. E confronta exatamente dentro da mesma toada que Humberto estava dizendo, a gente vem experimentando a possibilidade de 9 vezes, usando o exemplo de Leon Denis, 9 vezes pobre e 1 vez rico, para ver se, ao tornarmos pobres, a gente aprenda que essa desigualdade não é legal, para que quando a gente seja rico, a gente consiga diminuir para 3 vezes rico e 7 pobre, e aí depois 6 vezes rico e 4 pobre, e aí a tal ponto em que o rico e o pobre, a diferença será muito pequena, como acontece na média
desses países que a gente pode tomar como exemplo, que adotaram um sistema de capitalismo social que não tem nada a ver com socialismo, que não tem nada a ver com o capitalismo ou o neoliberalismo radical que se diz, porque isso é outra discussão. Então, concluindo a minha fala, o que eu acho, enquanto espírita, que a gente tem que ter muito claro esse conceito, porque esse conceito está dentro da doutrina espírita, trazido muito claro, um pouquinho por Kardec, mas principalmente por Leon Denis, é que o socialismo aqui trazido, ou o social capitalismo, ou como a gente chame isso, o grande objetivo da humanidade é diminuirmos a diferença social, seja financeira, seja educacional, seja cultural, em que esses abismos sociais é o que ainda vai deixar a gente muito mais tempo em mundo de regeneração, em mundo de provas e expiações, e muito distante do mundo de regeneração. Era isso. Tem mais alguém? Então vamos dar continuidade. Muito interessante. Um tal ideal vivificará as almas, conduzi-las pela fé até o entusiasmo e provocará de toda a parte obras de devotamento, de solidariedade, de amor que, contribuindo para a edificação de uma sociedade nova, ultrapassarão os atos mais sublimes da antiguidade. A questão social não abarca somente as relações das classes entre si. Ela concerne também a mulher de todas as classes, a mulher, essa grande sacrificada, a qual seria justo dar, com o exercício dos seus direitos naturais, uma situação digna dela, se quisermos ver a família mais forte, com mais moral e mais unida. A mulher é a alma do lar, e é ela que representa os elementos de doçura e de paz na humanidade. Libertada do jugo da superstição, se pudesse fazer ouvir sua voz no conselho dos povos, se sua parte de influência pudesse se fazer sentir, veríamos logo desaparecer o flagelo da guerra. A filosofia dos espíritos, ensinando que o corpo é uma forma de empréstimo e que o princípio da vida está na alma, estabelece a igualdade do homem e da mulher do ponto de vista dos méritos e dos direitos. Os espíritos reservam para a mulher uma grande parte nas suas reuniões e seus trabalhos. Ela aí ocupa mesmo uma situação preponderante, pois é ela que fornece os melhores médiums, a delicadeza de seu sistema nervoso, tornando-a mais apta para preencher esse papel. Os espíritos afirmam que, encarnando-se de preferência no sexo feminino, a alma eleva-se mais rapidamente de vidas em vidas para a perfeição. É que a mulher adquire mais facilmente essas virtudes soberanas, a paciência, a doçura, a bondade. Se a razão parece dominar no homem, nela o coração é mais vasto e mais profundo. A situação da mulher na sociedade é geralmente mais apagada. Ela é frequentemente escrava, por isso é mais elevada na vida espiritual. Pois quanto mais um ser humano é humilhado, sacrificado neste mundo, mais mérito tem diante da eterna justiça. Mas seria absurdo tirar pretexto dos gozos futuros para perpetuar as iniquidades sociais. Nosso dever é de trabalhar, na medida de nossas forças, para a realização na Terra dos desígnios da providência. Ora, a educação e o engrandecimento da mulher, a extinção do pauperismo, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na solidariedade, a organização do globo, todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outro senão a própria lei do progresso. Entretanto, não percamos de vista uma coisa: a inelutável lei só pode assegurar ao ser humano a felicidade individualmente merecida. A pobreza nos mundos como o nosso não poderia desaparecer completamente, pois é a condição necessária ao espírito, que deve purificar-se pelo trabalho e pelo sofrimento. A pobreza é a escola da paciência e da resignação, como a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Nossas instituições podem mudar de forma, elas não nos libertarão dos males inerentes à nossa natureza atrasada. A felicidade dos homens não depende nem das transformações políticas, nem das revoluções, nem de nenhuma modificação exterior da sociedade. Enquanto essa estiver corrompida, suas instituições o serão igualmente, sejam quais forem as mudanças que os acontecimentos tragam. O único remédio consiste nessa transformação moral, cujos ensinos superiores nos fornecem os meios.
que a humanidade consagre a essa tarefa um pouco do ardor apaixonado que dispensa a política, que arranque do seu coração o princípio mesmo do seu mal, e os grandes problemas sociais serão dentro em pouco resolvidos. Algum comentário? Senão nós vamos para a lei moral. No Brasil, se eu não me engano, né, é uma mulher por dia que morre por violência doméstica. Muito triste. Já foi pior, eu acho, né? Porque agora os meios de comunicação registram e as mulheres também dão queixa, mas imagine, né? Mas por isso que o homem tenta entrar na fila para reencarnar mulher, mas não consegue, aí quando chega aqui... Eu estou tentando há várias já, ó, e me dá oportunidade. Não, mas hoje o bom é porque os homens, as mulheres que estão encarnando o homem, né? Aí você vê homem com mais esse jeito materno, né? Com os filhos, mais com as próprias mulheres, respeitando-se. Então, isso é muito bacana. Eu acho que Deus é mulher, viu? Para mim, chama o pai, mas deixa chamar a mãe. Eu sempre tive um respeito muito grande pelas mulheres, sabe? E, assim, eu não consigo ver países em guerra se eles fossem regidos por mulheres. Acho que seria a probabilidade de nós entrarmos em guerra entre dois países por mulher seria muito difícil, seria muito pequena, né? Porque a mulher não tem esse instinto, né? Essa selvageria do homem, né? Essa coisa brutal. Vamos à guerra. Não, peraí, vamos conversar. Eu acho uma coisa... Quando você vê uma mulher mais brutalizada, é porque é um homem reencarnando pela primeira vez. Aí você vê ainda, parece, puxa, fulano é tão bruta assim, né? Porque não é a questão, não é o gênero, é o espírito que é.